Os catecismos surgiram na história da Igreja como uma resposta pastoral a uma necessidade muito concreta, que era ensinar a fé cristã de forma clara, bíblica e acessível. No tempo da Reforma Protestante, no século XVI, os reformadores perceberam que muitos cristãos e até líderes conheciam pouco das Escrituras e dos fundamentos da fé. A Bíblia estava distante do povo, muitas vezes escrita somente em latim e mediada quase exclusivamente pelo clero. Com a redescoberta do Evangelho e dos princípios da sola Escritura e do sacerdócio de todos os crentes, era urgente formar cristãos que soubessem explicar o que criam, por que criam e como poderiam viver essa fé no cotidiano. E é nesse contexto que nascem os catecismos protestantes. Eram ferramentas simples, organizadas em perguntas e respostas, pensadas para ensinar e transmitir a fé de geração em geração. Martinho Lutero foi um dos primeiros a perceber essa urgência pastoral. Em 1529, ele publicou o Catecismo Menor, voltado para as famílias, e o Catecismo Maior, destinado aos pastores e líderes. Poucas décadas depois, o Catecismo de Heidelberg trouxe um tom mais pastoral, começando não com uma definição abstrata, mas com uma pergunta sobre consolo, esperança e pertencimento em Cristo. Já o Catecismo de Genebra, de João Calvino, destacou a clareza didática e a formação da comunidade cristã. Esses catecismos não nasceram apenas para combater os erros, mas para formar discípulos maduros, enraizados na palavra e capazes de confessar a sua fé com convicção. Séculos depois, essa mesma preocupação pastoral reaparece no Catecismo da Cidade, editado por Tim Keller. Sua principal base é o Catecismo Menor de Westminster. Ele é que fornece a estrutura teológica. Mas o Catecismo da Cidade também faz uso do Catecismo de Heidelberg e do Catecismo de Genebra. Ele foi organizado em 52 perguntas. Nós vamos aprender aqui na nossa igreja o Catecismo da Cidade. Nós entendemos que uma igreja saudável não se sustenta apenas por meio das experiências momentâneas, mas por meio de corações e mentes formados pela verdade do Evangelho. Os catecismos são atos de amor pastoral, convites para conhecermos Deus, descansarmos em Cristo e vivermos para a glória dele em todas as áreas da nossa vida. Qual é a nossa única esperança na vida e na morte? A nossa única esperança é que nós não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus e ao nosso Salvador Jesus Cristo. Isso significa que a nossa única esperança na vida e na morte é saber que não estamos entregues a nós mesmos. Nós não somos fruto do acaso, não caminhamos sozinhos e não ficamos desamparados quando a vida fica difícil. Nós temos uma esperança, e essa esperança é saber que pertencemos a Deus. O apóstolo Paulo afirma em Romanos 14:8 que se vivemos é para o Senhor que vivemos. Se morremos é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Portanto, não há um único momento da nossa vida fora do cuidado de Deus. Quando tudo vai bem, estamos nas mãos de Deus. Quando tudo vai mal, estamos nas mãos de Deus. Quando estamos vencendo, estamos nas mãos de Deus. Quando sofremos derrotas, estamos nas mãos de Deus. Quando acertamos, permanecemos nas mãos de Deus. E quando erramos, permanecemos nas mãos do nosso Deus. Somos dele, seja na vida, seja na morte. Pertencer a Deus de corpo e alma é isso que nos dá segurança. A nossa identidade não está naquilo que conquistamos, nem naquilo que perdemos, não está na saúde perfeita, nem na fragilidade do nosso corpo. A nossa identidade está no fato de que Jesus nos comprou para Ele. Nada, nem a vida com as suas incertezas, nem a morte com seus temores pode nos separar do amor de Deus para conosco, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, a morte não tem a última palavra. O mesmo Senhor que nos sustenta hoje é o Senhor que vai nos receber amanhã. Vivendo ou morrendo, somos do Senhor. E essa é uma esperança firme, consoladora e eterna. Essa verdade nos permite descansar. Descansar na vida, porque não precisamos carregar o peso de sermos nossos próprios salvadores, e descansar na morte, porque sabemos para onde vamos. A nossa única esperança é saber que somos de Deus. É saber que somos de Deus.
Eu esperava... Meu som desapareceu. Me ajuda aqui. Eu esperava um aplauso de verdade da igreja, gente. Yes! Vai, Júlio, me socorre aqui. Meu som sumiu daqui. Aqui não tá esquisito aqui em cima. Hã? Não tá e fanho. Volte como estava antes. Som 2. Queridos, enquanto os meninos ali arrumam o som, o que é isso, pastor? O que foi esse choque da fala do pastor Gustavo? Como vocês viram, nós estamos estabelecendo a igreja, organizando a igreja, não, agora ficou estranho demais. Consolidando a igreja. Sumiu o meu aqui, total, e foi para a igreja um som ruim. Som 2. Aqui em cima não tem retorno nenhum, 0. Bendito seja, santo é o nome. Glória, glória, aleluia. Voltou aqui, voltou. Melhorou aí? Eita, então dê um aplauso aí para o Senhor, vá. Eu gosto de palma. Vocês estão fracos de palma hoje, né? Coitado do menino que sumiu de novo aqui. Meu filho, pai. Hã? É quem? É a palma. Não bata a palma, que o som hoje não está afim de palma. O que é que nós vamos fazer? A cada culto nós estaremos liberando, lembra do que ele falou, que são 52 pontos do Catecismo da Cidade, onde cada um desses pontos vai clarear qual é a posição da igreja com relação àquele ponto. Hoje, vocês viram um vídeo sobre a segurança eterna, a segurança do crente, quer na vida ou quer na morte. Cada culto será liberado um destes vídeos e eu recomendo que você preste atenção, que você, vai estar na nossa live depois, se você quiser voltar lá e rever. É super interessante. O Gustavo é um professor, um teólogo muito capaz e isso vai ser muito bom para consolidar a igreja. Amém, irmãos? Agora sai o teólogo e volta o teólogo pentecostal. Diga glória a Deus. Maravilha. Nós estamos hoje diante de um momento muito especial. Nós terminamos uma série de estudos sobre os profetas menores e orando a Deus e perguntando: Senhor, o que é que eu vou pregar agora? Tivemos o nosso evento maravilhoso, foi uma bênção, foi tremendo. Vamos continuar avançando como igreja, pregando o evangelho, levando a mensagem da cruz aos 4 cantos da terra. E hoje nós estamos muito felizes porque nós estamos plantando uma igreja diante do trono em Angola, numa aldeia onde não tinha nenhum testemunho de Jesus Cristo, totalmente primata, totalmente do zero, e o evangelho está chegando através da igreja diante do trono naquele lugar. Irmão, dê um aplauso ao Senhor, vibre com isso. Somos uma igreja missionária e esse é o grito do nosso coração, levar o evangelho aos 4 cantos da terra, a todas as línguas. Amém, irmãos? E eu estava perguntando ao Senhor e surgiu no meu coração um desejo muito grande de falar a respeito da mesa da aliança. E eu possivelmente nos próximos cultos de ceia eu devo voltar a este tema, trazendo alguns aspectos do que significa esta mesa, do que significa esta aliança. Estamos diante da mesa do Senhor. Olhe para a pessoa que está perto de você, vocês detestam isso, eu também, e diga para ele: nós estamos diante da mesa do Senhor. Aleluia! E o que esta mesa significa? E eu coloquei aqui a aliança, a mesa do Senhor e suas promessas. O que esta aliança traz? Esta é uma mesa de aliança que traz algumas promessas. Veja, irmãos, quando nós nos aproximamos da mesa do Senhor, não estamos participando de um ritual vazio ou de um mero teatro religioso. Isso não é um ritual vazio. Esse não é um ritual, apenas um teatro, um mero teatro religioso. Deixa eu só virar um pouquinho esse negócio aqui, que senão amanhã não tem voz. Ou apenas um mero teatro religioso. Nós estamos nos achegando a um lugar de aliança. Nós estamos diante de uma mesa de aliança. E vocês que me conhecem sabem o quanto eu amo pregar sobre a aliança. E agora virei para lá, vi o Carlos ali e lembrei que a nossa Elda ganhou neném, um bebê do tamanho do mundo, lindo, cheio de saúde. Eita, agora pode aplaudir que o som não vai ficar bravo não. Né?
É por isso que ela não está aqui com seu barrigão, nasceu, né, o bichinho desesperado. Foi fazer uma consulta médica, quando chegou lá a médica disse, não, tem que nascer, não tem mais jeito não. E nasceu um bitelo de menino tão grande que eu disse, minha gente, pelo amor de Deus, esse menino já nasceu pedindo a senha do Wi-Fi. Pelo amor de Deus, o menino tem quase 1 metro. Ó, exagero. Meu Deus do céu, é compridão, gente. E ela já está trabalhando, e foi cesárea. Meu Deus. Eu disse para ele, meu irmão, tu casou, mulher, não arranja confusão não que tu apanha. Que mulher é essa? E fechou esse parênteses, glória a Deus, brevemente eles estarão aqui, adorando a Deus conosco. A mesa da aliança. Diga mesa da aliança. Diga Deus é um Deus de aliança. Diga eu sou um homem de aliança, ou uma mulher de aliança. Diga eu estou em aliança. Quem me conhece sabe o quanto eu amo, porque um dos grandes desafios da minha vida, quando eu me converti, foi entender as Escrituras. E quando eu entendi a forma como Deus se relaciona com o homem, que Deus é um Deus de aliança, e que tudo aquilo que Deus faz na terra, Deus faz a partir de uma aliança, e que a Bíblia é o livro das alianças. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, e quando nós olhamos para as Escrituras, nós descobrimos que a aliança é o mais firme, mais forte, mais sagrado de todos os contratos. O que é uma aliança, pastor? É um pacto onde tudo que é meu é teu e tudo que é teu é meu. A minha vida entra na tua vida, a tua vida entra na minha vida. Maravilha, nós celebramos esta aliança quando fazemos um casamento. Há poucos dias eu fiz o casamento do Sávio e da Fran. A vida do Sávio entra na vida da Fran, a vida da Fran entra na vida do Sávio. Paulo diz que os dois se tornam uma só carne, os dois se tornam um só a partir daquele momento. Mas amados, hoje nós não estamos aqui para celebrar a aliança entre um homem e uma mulher, nós estamos aqui para celebrar a aliança entre Deus e a sua igreja. Irmãos, uma coisa é eu dizer para você, tudo que é meu é teu, tudo que é teu é meu. Os meus bens são teus, os teus bens são meus, as minhas dívidas são tuas, as tuas dívidas são minhas. Mas irmãos, nós estamos dizendo que o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas, um dia fez uma aliança conosco dizendo, tudo que é meu é teu e tudo que é teu é meu. Aleluia! Isso é forte demais, irmãos. O apóstolo vai dizer que nós somos herdeiros de Deus. Que loucura! E ainda diz que nós somos co-herdeiro com Cristo Jesus. O que é um co-herdeiro? É aquele que herda com, ou seja, a mesma herança que Jesus tem, eu e você temos, irmãos. Quase quebrei o microfone agora. Que coisa tremenda! Diga, eu estou em aliança com o Senhor. Não, irmãos, que essa cara sofrida teve gente que nem disse. Dê um brado aí, diga, eu estou em aliança com Deus. Você pode dizer de boca cheia, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tudo que é dele é meu. Amém, irmão? Tira essa cara de limão azedo. Está parecendo cara de marroquino depois do jogo com o Brasil. Dê um glória a Deus aí, meu irmão. E não baixe meu som não, meu irmão. Aleluia! Diga glória a Deus, meu irmão. E eu quero hoje mergulhar com os irmãos na mesa, olhando para um aspecto desta mesa, o sangue de Jesus. O sangue de Jesus. O sangue fala da vida, o sangue fala do preço que foi pago. Há um preço para que eu e você estejamos aqui. Há um preço. O pastor Luiz falou sobre, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu dono. Ele não é apenas o meu Salvador, Ele é o Senhor da minha vida. Esse senhorio fala justamente desta aliança. Ele é o meu dono. Ele tem autoridade suprema sobre mim. Tudo que eu tenho nesta terra é apenas a autoridade para ser mordomo daquilo que Ele me deu. Tudo que eu tenho é dEle. Tudo que veio às minhas mãos é dEle. Ele é o Senhor da minha vida. Você diz amém para isso? É na mesa que Deus aponta para o sangue de seu Filho e nos lembra das promessas eternas que Ele firmou conosco. A aliança está cheia de promessas. Diga promessas. Hoje nós vamos olhar para a primeira e mais urgente promessa desta aliança. E está ali. Que promessa? Perdão. Leiam comigo. Perdão e reconciliação. Essa mesa fala primeiramente desta bênção. A primeira bênção que a aliança traz para nós é perdão. Perdão. E para eu entender o perdão de Deus na minha vida,
E para eu viver a partir desta realidade, deste perdão, eu preciso ter consciência do quadro e da situação na qual Deus me encontrou. Ele me achou. E como ele me achou? Muitas vezes nós usamos a expressão, no dia em que eu encontrei Jesus. Você não encontrou Jesus, foi Jesus que encontrou você. Porque dele não estava perdido, você só encontra o que está perdido. Nessa história, o perdido sou eu e você. Foi ele que me encontrou. A Bíblia diz, não fostes vós que me amastes, mas eu vos amei primeiro. Não fostes vós que me encontrastes, eu vos encontrei. Eu vos chamei e vos designei para que vades e produzais fruto, e estes frutos permaneçam. Ele achou a mim e a você. Amém, meus amados? Mas como que ele me achou? Qual era a minha condição? Eu tenho que ter esta consciência clara diante de mim. E o texto de Romanos, capítulo 3, versículo 23, vai dizer a condição na qual ele me achou. E nós vamos ler todos juntos. Está ali em roxo. Vamos lá? Pois todos pecaram. Bora, gente. E destituídos estão? Só vocês. Eu quero ouvir vocês aí. Por quê? Meus queridos, eu quero lhe dizer que no original essa palavra, no grego, esta palavra todos significa todos. Todos pecaram. Todos foram separados da glória de Deus. O que é a glória de Deus, irmãos? A glória de Deus não é aquela fumacinha que entra no meio do templo de Salomão. Aquilo é a Shekinah de Deus. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é a expressão exata de tudo que Deus é e de tudo que Deus tem. Quando a Bíblia diz que eu fui separado por causa do pecado da glória de Deus, a Bíblia está dizendo que Deus me criou para que eu usufruísse de tudo que Ele é e de tudo que Ele tem, mas o pecado me roubou isso. O pecado tirou de mim e de você o acesso a tudo que Deus é e tudo que Deus tem. A primeira coisa que Deus vai fazer com o homem quando ele peca é expulsá-lo da sua presença. O acesso à presença de Deus é impedido ao homem por causa do pecado. Era esta a condição na qual eu e você nos encontrávamos. Distantes de Deus, estranho às alianças da promessa, estranho a tudo aquilo que Deus poderia nos oferecer. Queridos, era assim que nós estávamos, até que Jesus vem e entra em cena, e João disse, olhamos para ele e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Olha a glória. Olhamos para Jesus e vimos o que é em Jesus? Tudo que Deus é, tudo que Deus tem. Jesus é a expressão exata do Deus invisível. Ele carrega a imagem do Deus invisível. Ele tem em si mesmo toda a plenitude da divindade. Ele é Deus conosco. Ele é Deus presente no meio de nós. Aleluia. E o que é que ele vem fazer? O resgate da nossa comunhão. O que é que esta mesa fala? O que é que a aliança fala? Um mero ritual religioso? Não! O resgate da nossa comunhão. Ele veio, ele mesmo disse, eu vim buscar e salvar. O que é que Jesus veio fazer nesta terra? Buscar e salvar o que se havia perdido. Quem era perdido? Eu. Você. Era a nossa condição. E ele veio o quê? Buscar. Ele veio salvar. Salvar deste distanciamento, buscar para perto, nos unir outra vez com Deus. Oh, glória a Deus. Eu queria estar aí sentado no lugar de vocês para dar um glória. O preço deste perdão está onde, pastor? No cálice. Quando nós tomamos, e daqui a pouco iremos fazer isso, quando nós tomamos o cálice nas nossas mãos, nós estamos trazendo em memória o preço do nosso perdão. Deus perdoa-nos. Amém, irmãos? Estamos aqui porque o Senhor nos perdoou. A salvação é de graça. Você diz amém, é isso? Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. Salvação é de graça, mas teve um preço. Há um preço que foi pago. E nós não podemos esquecer, primeiro, o lugar onde nós estávamos. Não podemos esquecer a condição na qual o Senhor nos encontrou. Nós não podemos esquecer que éramos perdidos pecadores. Nós não podemos esquecer que estávamos irremediavelmente condenados ao inferno. Nós não podemos esquecer que estávamos distante de Deus e das suas alianças. Nós não podemos esquecer. E nós não podemos esquecer de que Deus não veio para amenizar a nossa situação. Ele não veio para passar a mão na nossa cabeça. Ele não veio para dizer, meu filhinho, está tudo bem. Não, ele veio para dizer que o salário do pecado é a morte.
Ele veio para dizer que era necessário a morte para cobrir o preço, para pagar o preço da justiça de Deus que clamava por um pagamento. E este pagamento era a morte. O que nós merecíamos, o que nós conquistamos com o nosso pecado foi a morte. E isso nos leva para onde? Para o preço do perdão. Para que eu e você pudéssemos receber o perdão, houve um preço pago. E nós não podemos diminuir isso e nem esquecer isso. Olha o que diz a palavra de Deus. Mateus capítulo 26, versículo 28. Jesus segura o cálice, este cálice da aliança. Jesus o toma nas suas mãos e diz: isto é o meu sangue. Bora, gente, comigo? Isto é o meu sangue. O sangue da aliança, que é... Bora, olhem para lá, não olhem para mim não. Eu sei que a tentação é grande, mas olhem para lá. Esse é o cálice do meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado. Derramado por quem? Por muitos. Para quê? Bora lá, que vocês estão hoje com preguiça, se vocês não vão torcer pelo Brasil. Bora lá. Primeira coisa, ele identifica o cálice. E ele vai dizer que este cálice é o seu sangue. E não é um sangue de um mártir, não é o sangue de um injustiçado social. Irmão, Jesus não é um mártir, Jesus não foi martirizado, Jesus não é um líder político que foi assassinado, Jesus não é nada disso, meu irmão. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ninguém matou Jesus, amado. Quem tirou a vida de Jesus foi Ele mesmo. Ele disse: esta vida é minha, eu tenho poder para dá-la e poder para tomar de volta. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Jesus não morreu por causa dos pregos nas suas mãos. Jesus não morreu por causa do chicote de Roma. Jesus morreu debaixo de um comando dele: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aleluia! Não foi Roma que matou Jesus. Jesus não é fruto de uma tramóia política. Jesus é o Cordeiro de Deus oferecido para perdoar os nossos pecados. Quem matou Jesus? Deus. Assim como Abraão ofereceu Isaque em sacrifício a Deus no Monte Moriá, Deus ofereceu o seu filho em sacrifício a si mesmo para perdão dos meus e dos seus pecados. Quem é Roma nessa história? Um instrumento de Deus. Quem é o povo judeu nessa história? Um instrumento de Deus. Se Jesus foi assassinado, o seu sacrifício, a sua morte não é sacrificial? A sua morte é um crime? O centurião romano cai de joelhos aos pés da cruz, homem acostumado a crucificar pessoas, e o que é que o faz cair de joelho? Quando Jesus dá um grito, depois de tudo que passou, e diz: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Aquele homem diz: é verdadeiramente o Filho de Deus? Como pode alguém morrer debaixo de um comando seu? Este homem tem autoridade sobre a morte? Este homem tem autoridade sobre a vida? Sim, ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele é o Senhor da morte, ele é o Senhor da vida. E se tem crente nesta igreja, diga um glória a Deus, pelo amor de Deus. Ei, irmão, reaja aí. Oh, se você não vibrar com isso, você precisa nascer de novo, meu irmão. Essa é a mensagem da cruz. Essa é a verdade do Evangelho. E o preço que foi pago. Este é o cálice da aliança, que é derramado. Diga derramado. Diga de novo com mais força, diga derramado. Irmãos, aquela cruz foi banhada pelo sangue do meu Senhor Jesus Cristo de Nazaré. As ruas de Jerusalém foram marcadas pelo sangue dele. O seu sangue foi derramado. Quando eu tomo o cálice nas mãos, eu estou declarando isso. O sangue dele foi derramado. E não por um assassinato, não foi uma bala perdida. Foi derramado por quê? Foi derramado por muitos. Pastor, em outras versões diz, foi derramado por todos. Mas na realidade a eficácia do sangue está naqueles que creem. Jesus morreu por todos, mas a eficácia do sangue só virá sobre aqueles que receberem a Ele. A todos quanto receberam, foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. E aqui está, irmãos, abre um parênteses, o desespero do inferno. Quando alguém chega lá, eu não vou dizer quando você, porque você não vai para lá. Mas quando alguém chega lá e descobrir que não precisava estar lá, porque o passaporte para entrar no céu já tinha sido liberado para esta pessoa. Diga aí que tristeza você chegar no inferno e descobrir, seu besta, perdoe-me o termo, mas não tem outro. Seu Zé Ruela, você não precisava estar aqui. Se aqui esquenta um tiquinho, meu irmão, eu já fico agoniado. Imagina no inferno, Deus que me defenda. A Bíblia diz que o fogo lá não para. Que horror, Deus me livre.
E não precisa ir para lá. Por que você não precisa ir para lá? Porque o sangue de Jesus foi derramado pela sua vida. O salário do pecado é a morte. Ele morreu no seu lugar, ele pagou a sua dívida. Diga glória a Deus a isso, irmão. Diga amém a isso, meu irmão. Vire com isso. Não deixe seu coração se esquecer disso nunca, não. Porque todo mais que você vai aprender do Evangelho é superficial. Está nos arredores. Aqui está o coração do Evangelho. Você foi salvo pelo sacrifício de Jesus de Nazaré. Aleluia! Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, diz a Bíblia. O seu sangue foi derramado. Por um assassinato? Não, para perdão dos pecados. Vou dizer de novo, hoje eu estou atacado. Você tem que acordar para essas verdades. A igreja não pode esquecer disso, não. A gente está aprendendo sobre guerra espiritual, a gente está aprendendo sobre ser profeta, a gente está aprendendo sobre marcar território, a gente está aprendendo a expulsar demônio, e está esquecendo a base de tudo, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Tem um bando de gente vindo para a igreja porque disseram que se vier crente, virá rico. Ei! A porta de entrada no reino de Deus é o sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Você pode ser membro de uma igreja e ter carimbo assinado para o inferno. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E se você não tiver uma experiência com este sangue, não há perdão. E que tristeza passar a vida inteira dentro da igreja e no arrebatamento ficar para trás. Paulo disse que nem todos que estão em Israel são israelitas. Eu espero que todos que estejam dentro desta igreja sejam crentes em Jesus Cristo de Nazaré. E se você não era, vai sair daqui crente em nome de Jesus. Eu esperava um amém maior da igreja. Isso. O pecado gerou uma dívida que nenhum de nós poderia pagar. O pecado gerou uma dívida que nenhum de nós poderia pagar. A justiça de Deus exigia um preço. O salário do pecado é a morte. Ninguém poderia pagar. Para você pagar essa dívida, você não poderia ser o devedor dela. Porque você não tem crédito. Como é que você vai pagar uma dívida se você está no vermelho? Como assim vermelho, pastor? Você já nasceu devendo. Mas é aquela dívida do Brasil, que todo brasileiro já nasce com uma dívida nas costas, né? Vem desde o dia de Dom Pedro. Do tempo de Dom Pedro, ele arranjou uma dívida lá que todo brasileiro nasce com uma dívida. Você já nasceu. Davi disse, eu nasci em pecado. Em pecado me concebeu a minha mãe. Ei, pelo amor de Deus, para com essa teologia doida, essas loucuras que o povo anda dizendo por aí, que Davi era fruto de um adultério. Não, minha gente. Pelo amor de Deus, deixa de dizer besteira. Isso é coisa de pregador de beira de esquina. O que é que Davi está dizendo? Eu nasci com a natureza de pecado. Minha tendência é pecado. Nós já nascemos, irmãos, em pecado. Um bando de pecadorzinho. Tá lá, nasceu o teu. Tem 4 dias? 4 dias. Já até é pecador. O orgulho e a rebelião são os primeiros que se manifestam. Não é não? A criancinha está lá fazendo alguma coisa, aí a mãe chega e ela esconde. Quem ensinou? A coisa. Duro. Está igual o menino, né? A mãe diz, senta, ele diz, não sento. Talquinho de jegue. Senta, não sento. A mãe pega ele e senta. Pá! Você senta, ele diz, por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou em pé. Que é isso, irmão? Natureza de Adão, dura. E o que é que transforma essa natureza? Uma experiência verdadeira com Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que Jesus diz, não tem conserto, não. Não tem conserto. O homem não tem conserto. Deus fez uma tentativa, irmãos, mandou um dilúvio, pegou Noé, apregoeiro de justiça, passou 120 anos construindo uma arca e pregando justiça, salvou ele e a família, mas Deus descobriu, não sei se ele descobriu o que ele queria mostrar, que não tinha conserto. Noé desce da arca, depois de 40 dias, planta uma vinha, em vez de comer um cacho de uva, faz um vinho, toma uns goró. Ainda tem gente que diz que o vinho da Bíblia não embebeda. Apoie! Vai dizer isso a Noé? Noé se empolgou, meu filho. Gol, cada gol era um copo. Cada gol era um copo. Foi 7-1. Ah, não, 7-1 esquece. Não é cada gol um copo. O que é que terminou? Bêbado, arrancou a roupa. O filho vê a nudez. A maldição entra em cena. Deus bota a mão na testa e diz, oh, pelo amor de mim mesmo. Não tem jeito. O problema não está no comportamento. O problema está na natureza.
O problema não está na sua polidez social. Eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não faço mal a ninguém, mas vai para o inferno junto com aquele que faz tudo isso, porque o problema não é seu comportamento, o problema é o estado no qual você veio ao mundo e todos nasceram em pecado. Pastor, Deus é amor, não vai mandar. Deus é amor, não é da igreja não. Deus é amor e não vai mandar ninguém para o inferno. Claro que não vai mandar. Como é que eu posso mandar você para um lugar que você já nasceu lá? A obra de Deus em Cristo não é para mandar ninguém para o inferno, é para tirar de lá. A gente já está lá. A Bíblia diz que nós éramos filhos da ira por natureza. Nascemos em pecado. Aí Jesus entra em cena e eu acho lindo quando ele chega e diz assim, mudar o comportamento, virar religioso, parar de fazer coisa errada. Ele chega e diz assim, é necessário nascer de novo. Para essa raça, só nascendo de novo. Não é isso que ele diz em João 3? Aí Nicodemo assim, poderia eu, um homem velho, entrar no ventre da minha mãe e tornar a nascer? Ele diz, meu filho, olha, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, quem nasce na carne é carne, quem nasce do espírito é espírito. Eu vos digo, é necessário nascer de novo. Isso diz o quê? Não tem conserto para você. Nem para mim e nem para ninguém. Todos. Aí o que é que ele vai dizer? O sangue foi derramado. Para quê? Para pagar o preço. Para produzir o quê? Novo nascimento. Aí a Bíblia diz, Paulo vai dizer em Romanos 10, se hoje ouvides a voz dele, né? Se com tua boca confessares a Jesus. Ele começa dizendo, porque a palavra está perto de ti. Quem é que gera novo nascimento? A pregação da palavra. A palavra está perto de ti. Aonde? Na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. E ele vai dizer, porque se com a tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aleluia! O Espírito e a palavra se unem dentro de nós, gerando um novo filho para Deus. Foi assim sempre a criação. A Bíblia vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aconteceu o quê? Nada. Até que Deus começa a liberar um elemento, palavra. Haja luz. Quando Deus diz luz, o Espírito cobre a palavra luz, e da união entre o Espírito e a palavra, a luz acontece. A palavra de Deus chegou para você e disse, se você crê em Jesus, você vai ser gerado como filho de Deus. Você disse, eu creio. O Espírito Santo cobriu esta palavra dentro de você, e da união entre o Espírito e a palavra, nasceu um filho, uma filha para o Deus Todo-Poderoso. Aplauda mesmo, com vontade. Aleluia! É novo nascimento. E como é isso, pastor? Eu vim para Jesus feio e continuo feio. Eu vim devendo, continuo devendo. Meu irmão, é igual o vento. Jesus disse, é igual o vento. Ele sopra, você ouve a voz. Você sabe de onde ele veio? Você sabe para onde ele vai? Ele disse assim, é aquele que é nascido do Espírito. Você não sabe o que aconteceu. Mas você sabe que sabe o que aconteceu. Me explique. E eu lá sei. Eu só sei, é igual o ceguinho, né? Dê glória a Deus que este homem é pecador. Ele disse, ele é pecador? Não sei, eu só sei que eu era cego e agora estou vendo. Eu não sei. Eu só sei que nasceu uma chama dentro de mim. Eu só sei que tem um fogo queimando no meu peito. Eu só sei que eu agora quero ler a Bíblia. Eu quero orar. Eu quero ouvir falar das coisas de Deus. Eu só sei que tem um monte de coisa que eu não me incomodava e que agora me incomoda. Aconteceu algo que eu não sei explicar. Nem sabe, nem vai saber nunca. É uma ação do Espírito de Deus na sua vida. Na mesa, o cálice nos lembra que Jesus pagou cada centavo da nossa dívida. Irmãos, você não deve nada ao diabo. Vou dizer mais uma vez. Você não deve nada a Satanás. Não permita que o diabo venha reivindicar nada na sua vida. Não aceite chantagem do inferno. Não aceite acusação. Ah, pastor, de quê? Ai, pastor, eu fiz muita coisa errada no passado. Quem tem passado é museu. Você não tem passado, você tem uma história. E essa história foi marcada pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Esta mesa é um lugar de novos começos. Esta mesa é um lugar de você zerar
tudo aquilo que porventura você tenha vivido. É de você dizer, tá, pastor, e o que é passado? Passado é tudo aquilo que aconteceu a 1 milésimo de segundo. Está pago. Está quitado. Você é livre. Viva a liberdade do Filho de Deus. Aleluia. O perdão que você e eu recebemos hoje não foi barato. Ele custou o sangue do Cordeiro de Deus. O preço foi pago. Quando você bebe do cálice, você está declarando, leia comigo a parte em vermelho, a última frase em vermelho, bem bonito. A minha dívida foi paga. Não, irmão, vamos ler com força, porque aqui é uma declaração que o inferno vai ter que ouvir. Bora lá? A minha dívida foi paga. Eu estou perdoado. Diga isso com força, com vontade. Diga, eu estou perdoado. Não está bom ainda não. Você vai dar um grito aí. Diga, eu estou perdoado. Aleluia! Chacoalhe o seu vizinho e diga, você está perdoado, meu irmão. Está perdoado. Vai, não peques mais. Mas não vai agora não. Deixa o culto terminar. Não peque mais. De inimigos a filhos. Nós éramos inimigos de Deus. E hoje nós somos filhos de Deus. Aleluia. A realidade da reconciliação. Olha o que diz a palavra em Romanos 5:10. Ele nos lembra aqui. Vamos ler junto a parte em roxo, bora lá? Quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Nós éramos inimigos. E hoje, reconciliados com Deus. Nós éramos inimigos. E hoje, filhos de Deus. Uau! Ele nos arrancou do reino das trevas e nos introduziu no reino do Filho do seu amor, em quem nós temos a redenção e o perdão dos nossos pecados. Aleluia! Não é um remendo, irmãos. É uma mudança de posição. Deus tirou você de reino. Fisicamente você está na terra, mas espiritualmente você está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Este é o seu lugar. Você não é mais joguete do diabo. O diabo não tem autoridade sobre você. Dê um grito de liberdade hoje na sua vida e diga, acabou, Satanás. Você não vai mais me seduzir. Você não vai mais me enganar. Eu não sou seu. Eu fui tirado do teu reino. Eu não moro aí. Aleluia. E eu aprendi desde cedo que com o diabo a gente endurece a testa. Não fica assim, amém. É, Satanás. Nem tu acredita no que está dizendo. Ah, sim. Sai, cão. Eu já contei várias vezes aqui a experiência do Quente Rego, que ele contava. Né, do cachorrinho. A mulher vai pegar o ônibus, aí vem Totó. Aí ela fica, vá para casa, Totó. E o cachorrinho, achando que ela está brincando. Vá para casa, Totó. E ela esperando o ônibus e Totó não volta. Quando o ônibus vai chegando, ela faz, para casa! Totó sai. Com Satanás a gente tem que fazer assim. Tem gente que passa o tempo inteiro, sai, Satanás. Para, Satanás. Sai, pecado. Ai, eu não quero. Ai, eu não vou. Dá um grito, meu irmão. Endurece a testa. Faz cara feia. Sai da minha presença, Satanás. Você tem que fazer igual Jesus. Vem aí o príncipe deste mundo, ele não tem nada comigo. Sai daqui, cão dos infernos. Bate em retirada. E tem uns cão que vêm com cara de gente, né? A gente manda tudo embora de uma vez. Vai e leva o que é teu. Eu inventei de orar, vai e leva o que é teu. Menina, era tanta gente indo. Eu disse, ô Jesus. Não estou falando da igreja não, estou falando da minha vida. É uma coisa horrorosa, né? Lógico, não vai aparecer um diabo com chifre e rabo. Aí é fácil de você identificar. Mas ele vem disfarçado. E você dá um grito e ele bate em retirada. Você tem autoridade, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. O sangue lhe dá. O pecado gera separação. O pecado gera uma barreira e inimizade contra Deus. Mas a mesa do Senhor não é uma mesa para estranho. É uma mesa de família. Sabe por que você está aqui hoje? Porque você faz parte da família do Deus Todo-Poderoso. Oh, glória! Família de Deus. Reconciliação significa que a parede de separação caiu. Já ouviu isso? O pecado construiu uma barreira. Diz o profeta. Deus disse através do profeta. A minha mão não está encolhida que não possa te abençoar. Nem os meus ouvidos demasiadamente surdo que não possa te ouvir. Mas os teus pecados construíram uma barreira entre mim e ti. O que
que o pecado faz? Expulsa o homem da presença de Deus. Não é isso que nós começamos hoje dizendo? Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. A glória é tudo que Deus é e tudo que Deus tem. O pecado nos priva de usufruir o que Deus nos oferece. O pecado nos priva de fazer parte da família de Deus. O pecado nos priva da mesa do Senhor. Mas, irmãos, quando nós somos reconciliados, Deus nos chama de volta a um lugar à mesa. Aleluia, há um lugar na presença de Deus para mim e para você. Aleluia, porque o muro de separação caiu, já não há mais separação. É o que vai dizer o autor dos Hebreus, que nós devemos entrar com ousadia diante do trono da graça, e nós acharemos graça, favor e misericórdia diante do Senhor. Entre, meu irmão, chegue, meu irmão, não sirva a Deus de longe, meu irmão. Não seja um visitante. Não seja um namorado do Evangelho. Não, meu irmão. Mergulhe neste rio de vida. Há abundância de vida para você e para a sua casa. Não se serve a Deus pela metade. Não se anda com Ele apenas à distância, pegando um pouquinho aqui, outro pouquinho ali. Não, irmão. Ele te chamou para fazer parte da família dele. Reconciliação. Deus não olha para você com um olhar de julgamento. Ele olha como, pastor? Ele olha como pai. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo pega tudo que era sua herança. Sabe o que aquele rapaz fez? Ele matou o pai antecipadamente. Ele matou o seu pai precipitadamente. Ele antecipa a morte do seu pai ao pedir a parte da sua herança, e gasta tudo. E quando chega no final de tudo, a Bíblia diz que ele caiu em si. Irmãos, é o que nós precisamos. Cair em si, a ficha caiu. Essa nova moçada nem sabe o que a ficha caiu, né? A turma do orelhão sabe, né? Quando a gente estava na parte boa da conversa, a ficha caía. Aí acabou, não tem mais. Cortou o Wi-Fi. A internet caiu. Agora a gente tem que dizer assim, né? O Wi-Fi cortou o sinal. Olha o desespero. O filho pródigo, a ficha caiu. O que é que ele diz? Olha o quadro que ele faz. Levantar-me-ei. Primeiro ele diz, na casa do meu pai, a fartura, até os servos vivem melhor. E ele está ali cuidando de porcos. E ele diz, levantar-me-ei, irei ao meu pai e dir-lhe. Ele faz um programa na mente dele, de como ele vai fazer e o discurso que ele vai trazer. Levantar-me-ei, irei ao meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho, recebe-me como um dos teus empregados. E ele empreita caminho em direção à casa do seu pai. E quando o pai o vê de longe, corre para o abraçar. Não pede explicações. Porque o pai sabia que o genuíno arrependimento tinha nascido no coração daquele rapaz. O que é que significa esse genuíno arrependimento? Eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu perdi e eu sei o caminho de volta. Isso é arrependimento. Paulo vai chamar isso de tristeza segundo Deus. A tristeza segundo Deus produz em mim arrependimento. A tristeza segundo o mundo produz remorso, angústia e depressão. Se você sabe o que fez, você sabe a consequência, mas isso, na terceiro ponto, não existe, você não sabe o caminho de volta, não houve arrependimento completo. O que é que vai acontecer? A consciência do que você fez e da consequência do que você fez vai jogar você num buraco de culpa e de acusação e de condenação. Ao invés de você resgatar o que perdeu, você vai se afundar mais ainda. O pai não olha para mim com julgamento. O pai olha para mim com um olhar de pai. E quando aquele filho arrependido toma o caminho de volta e corre em direção ao pai, o pai vai ao seu encontro, porque o pai sabia, um dia este filho vai voltar para casa.
Meu irmão, quantas vezes muita gente chega para mim, pastor, ore pelo meu filho. Ele cantava na igreja, ele tocava na igreja, aí chegou na rebelião da juventude e foi para o mundo. Pastor, eu digo sempre uma coisa, minha irmã, meu irmão, se ele teve uma experiência com o Senhor, um dia ele volta para a presença do Senhor. Jesus prometeu, aquele que o Pai me deu, de maneira nenhuma eu lançarei fora, e ninguém o arranca das minhas mãos. Você pode até dar uma volta por aí, mas se você carrega o selo do Espírito, um dia você sentirá saudade da casa do Pai, e você voltará, e eu quero lhe dizer, o Pai estará esperando por você na porta, correrá para dar um abraço para você, e dizer, venha, a casa é sua, há um lugar que é seu, eu nunca esqueci de você, você continua sendo meu filho. Sabe o que é que me chama a atenção? Mesmo fazendo este caminho de pecado, em nenhum momento a Bíblia trata este moço como ex-filho. Ele pede a herança do pai como filho, ele vai cuidar de porcos como filho, e ele se arrepende como filho, e ele volta como filho. A parábola não diz que é um pródigo que perdeu a salvação. A parábola vai dizer que ele é filho em todo o percurso. Meu irmão, se você carrega o selo do Espírito Santo, você pode estar no forró, na macumba, no saravá, na cachaça, na droga, ou na casa da luz vermelha, na casa das primas. Um dia, o selo do Espírito que está em você vai gritar no seu coração, e você vai se lembrar da casa do Pai, e você vai voltar arrependido, e eu quero lhe dizer, o Pai vai estar de braços abertos recebendo você. Aplauda mesmo com vontade. Aleluia. E ele para o Pai, eu imagino a cena, ele para o Pai no ar e diz o discurso dele: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Sabe o que é que o Pai faz? Não dá um sermão, não joga na cara dele o que ele fez, não o acusa de nada. O Pai muda de conversa. O Pai chama os servos e diz: preparem o bezerro cevado, vamos celebrar. E quando o irmão mais velho chega reclamando daquela festa, o Pai diz para ele: este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ao invés de você reclamar do que Deus está fazendo na vida de alguém, da restauração de Deus na vida de alguém, ao invés de você ficar murmurando, venha celebrar junto na casa do Pai. Celebre a vitória do Senhor na vida do seu irmão. O sangue de Jesus está operando na vida desta pessoa. Aleluia! Você foi trazido de volta para a casa do Pai. A casa é casa do Pai. Casa de pai. Quem sente saudade da casa de pai? Casa de mãe. Ei, meu irmão, é bom demais, não é não? Com a gente que mora longe, quando chega em casa de pai, você não faz nada. Só deita e fica dizendo, eu queria comer não sei o quê. Aí ela faz. Eu queria comer não sei de quê. Aqui é a parábola do filho por causa do pai, mas é casa de mãe. Há cuidado, há carinho, há afeto, há restauração, há correção, porque ele corrige a quem ama. A Bíblia diz que se você não é corrigido, você é bastardo e não filho. Ele dá uma surra na gente. Bendita seja a surra que Dona Benedita me deu. Nos ensina, nos mostra o caminho que devemos seguir. Você foi trazido à casa do Pai. Esta casa é casa do Pai para você. Amém? Você não está dentro de um tribunal de juízo e de acusação. Você não está num quartel-general. Não, você está na casa do Pai. Jesus que disse. O templo era chamado o templo de Salomão. O templo de Salomão. Quando Jesus chega lá, ele diz assim: a casa do meu Pai. E ele disse, a casa do meu Pai será chamada casa de oração, e vocês transformaram em convite ladrão. Ele dá uma identidade e uma função. A identidade daquele templo, casa do Pai. A função, lugar de oração para todos os povos. Eu quero dizer hoje, este lugar, igreja diante do trono, é casa do Pai. É lugar de oração. Por quem? Todos os povos. Deus está nos mandando para todos os povos da terra.
Ah, pastor, não é um quartel-general? Não, filho. Mas a gente não canta nosso general a Cristo. É só um momento que a gente incorpora, mas no dia a dia é casa do Pai. E outra coisa que o sangue traz, alívio da culpa e promessa de paz. Deixa eu andar, porque senão não termino hoje. A palavra de Deus diz em 1 de João 1,7. Ele afirma aqui, leiam comigo, o sangue. Bora, gente, vocês. O sangue de Jesus, seu. Eu quero que vocês leiam agora, só vocês. Bora lá. O sangue. Aleluia! Sabe o que significa todo? Todo. Todo é todo. Ai, pastor, mas eu matei. O sangue de Jesus te purifica. Quem nunca ouviu isso, né? O caba pronto, o caba tá lá na cadeia, o caba foi Fernandinho, beira-mar, beira-rio, beira-cachoeira, beira tudo. E agora é crente. Vai pro céu e tu que quer ser tão certinho não vai. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Meu irmão, você não guarda nem dinheiro, vai guardar pecado para quê? Confesse o seu pecado e deixa o sangue de Jesus derramar sobre ele. O diabo adora sussurrar no nosso ouvido que nós não somos dignos de estar aqui. Quem é você? Olha o que você fez. Ele é acusador, irmão. Eu já contei para você a história do irmão. Eu não sei se essa história é verdade não, viu, gente? Não saiam contando por aí não. Eu ouço dizer e vou dizendo. O irmãozinho estava em jejum, aí esqueceu que estava em jejum, passou perto da mesa, tinha um cacho de banana, ele pegou uma banana e lá comeu. Ele esqueceu que estava em jejum. Quando foi de noite, estava no culto, caiu uma pessoa endemoniada, o pastor disse, vá lá expulsar. Ele foi, quando expulsou, o demônio fez assim, você estava em jejum e comeu uma banana. Aí o irmãozinho me disse assim, pois você vai sair em nome de Jesus com banana e tudo. Pise na casca da banana, escorregue e vaze. Olha, menina, pegou. E ele saiu. Não é na sua força e nem na sua autoridade, é no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Não tem nada a ver com você. Quem nos acusa é o diabo. A promessa da mesa é de purificação contínua. É purificação contínua. O sangue de Jesus não cobre apenas o seu passado, ele limpa o seu presente. Leia essa frase ali em vermelho, leia para você gravar. O sangue, Sávio, vem para cá. Vixe, vocês estão lendo igual quem fez o Mobral. Bora lá? O sangue não cobre apenas, ele limpa. Erga suas mãos assim para o céu e diga, o sangue de Jesus que cobriu o meu passado é o mesmo sangue que limpa o meu presente. Diga, o sangue de Jesus operou na minha vida, gerando um novo nascimento, e ele opera hoje, me limpando de todo o pecado que porventura eu tenha cometido. Aleluia! Você pode largar hoje o fardo da culpa aos pés da mesa da aliança. Nenhuma condenação há. A reconciliação é horizontal. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 11, 28, a Bíblia ordena, examine-se o homem a si mesmo, e deste modo coma do pão e beba do cálice. A mesa do Senhor exige que o perdão vertical, Deus para nós. Quem aqui recebeu o perdão de Deus? Quem recebeu o perdão de Deus aqui, diga amém. Aleluia. Quem aqui já foi perdoado pelo Senhor, diga glória a Deus. É preciso que este perdão vertical se transforme num perdão horizontal. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Irmãos, não podemos celebrar a reconciliação com o Pai se guardamos mágoa do próximo. Não podemos abraçar o perdão de Deus para conosco e negar o perdão nosso para quem nos ofendeu. É impossível. A mesa nos convida a liberar perdão, a limpar o coração de todo rancor antes de comer do pão, antes de beber do cálice. Eu libero. Ai, fulano me feriu, eu libero. Ai, fulano falou mal de mim, eu libero. Quem diz comigo, diga eu libero. Não, faça assim com as mãos, diga eu libero.
Diga, está liberado. Vai em paz. Deus te abençoe. Diga, quem me feriu, quem falou mal de mim, quem se levantou contra mim, eu libero. Vai em paz. Em nome de Jesus. Diga aí, de preferência, para bem longe de mim. Eu libero. Eu vou ficar preso. Que horror. Você dorme com a pessoa, acorda com a pessoa, sonha com a pessoa, e às vezes a pessoa não lembra nem que você existiu. Vocês nunca disseram aquilo, quem bate esquece, quem apanha lembra, né? Tá lá você, aí fulano, aí tudo que a pessoa diz você acha que é para você, tudo que a pessoa posta em rede social você acha que é para você, e a pessoa não está nem lembrando que você existe. Solte, libere. Assim como Deus disse, dos teus pecados não me lembrarei mais, você vai dizer para todo mundo, dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Você está diante da mesa da aliança. Meu irmão, se você se sente longe, cansado ou esmagado pelas suas falhas, a mesa do Senhor hoje grita para a sua alma: há perdão e há reconciliação para você. Aleluia! Diga, há perdão e há reconciliação para a minha vida. Não se afaste da mesa. Por causa dos seus erros, corra para ela. Confesse ao Pai e desfrute da paz que só o sangue da aliança pode trazer sobre a sua vida. Paulo não diz assim, examine-se cada um e depois não coma não. Não, examine-se cada um e depois coma. Coma. Por quê, pastor? Porque esta mesa é uma mesa de fortalecimento. Esta mesa é mesa de filho, esta mesa é mesa de cura, esta mesa é mesa de restauração. Não é para você dizer, eu não posso comer. Você só não pode comer se Deus te trouxe ao seu coração um pecado e você diz, esse é meu de estimação, ninguém toca, eu não. Aí não pode. Mas se você, ao se lembrar de algo pelo Espírito, diz, Senhor, eu pequei, mas eu me arrependo, eu confesso, eu deixo, eu estou disposto a mudar isso, eu libero isso. Esta mesa é sua, esta mesa é para você. Você não pode sair daqui hoje dizendo, não, eu não vou comer da mesa, porque essa semana eu falei mal do irmão, mas não já se arrependeu? Me arrependi. Não pediu perdão? Pedi. Perdão, pecado arrependido é pecado confessado é pecado perdoado, e pecado perdoado é pecado esquecido. Vira a página. Não tem nenhuma condenação para você, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Dos teus pecados eu não me lembrarei. Não é o pecado, Deus não esqueceu do teu pecado por causa do tempo. Tem gente que acha que o tempo vai fazer Deus esquecer alguma coisa. Deus esqueceu do pecado porque já faz 30 anos que eu cometi. Não! No mundo do Espírito não há tempo. Deus só esqueceu do pecado que você confessou. Deus só esqueceu do pecado que você se arrependeu e confessou. Pode você ter cometido agora. Se você confessou, Deus não se lembra mais. E o diabo não pode mais jogar isso na sua cara. Você está justificado pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Você diz amém a isso? Vamos ficar de pé? Debaixo desta consciência? Aleluia! Quem diz amém? Oh, maravilha! Quem viu o pastor Gustavo pregando, depois vem ver o pastor Orlando e diz, misericórdia, eu estou na mesma igreja. Tá, filho. É que Gustavo é mais comedido, eu já sou o espalhafator. Eu ainda sou nordestino, gente.